A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento da Ciência e Tecnologia deve realizar audiência pública para discutir a implantação de usina de geração de energia elétrica na região norte do estado, abrangendo os municípios de Rio Verde, Coxim e São Gabriel do Oeste. O edital foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado. O assunto vem gerando polêmica entre ambientalistas. Para detalhar o tema, converso agora com Helena Kaplan, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia. Essa audiência pública é o início de discussão de como tem que ser a implantação dessas usinas no alto do Pantanal? Na verdade, a audiência pública ela é um pré-requisito no processo de licenciamento ambiental para todo e qualquer empreendimento que gere potencialmente impactos ao meio ambiente. Na verdade, o que se discute, o que vai se discutir no dia 11 e 12 de maio sob a ótica do direito, do aspecto técnico, científico, dentro da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Mato Grosso do Sul, sobre os aproveitamentos hidrelétricos, ou seja, a implantação de usinas hidrelétricas na bacia do Alto Paraguai. A escolha dessa localidade, Bacia do Alto Paraguai, é decorrente da vontade de ampliar a discussão com todos os segmentos interessados, desde ribeirinhos até os industriários, na instalação desses empreendimentos de geração de energia. Até porque hoje não existe um estudo, um diagnóstico que possa afirmar categoricamente qual que é o limite, a saturação dessa bacia hidrográfica. Existe uma previsão de 126 empreendimentos nessa região. Isso não é um pouco grande, principalmente se falando no Alto do Paraguai, que abrange aí um pedaço do Pantanal? Bom, a Bacia do Alto Paraguai, envolvendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se traduz num bioma, numa grande necessidade de preservação por conta das suas peculiaridades. E se falar em limite mínimo e máximo de empreendimentos de geração de energia, também convém avaliar, fazer um estudo abrangente, ou seja, um estudo ambiental estratégico de toda a bacia hidrográfica para poder avaliar as potencialidades ou não na implantação desse tipo de empreendimento, de pequenas centrais geradoras de energia ou até de outras atividades, ou seja, compatibilizar o uso às suas prerrogativas. Pode ou não pode a instalação desses empreendimentos? É possível associar esses empreendimentos com outras atividades econômicas, agropecuária, por exemplo, atividades industriais, ou seja, qual é a capacidade de saturação dessa bacia e qual a possibilidade da natureza em depurar os efeitos agressivos de poluição, de degradação ao meio ambiente. Ou seja, somente um estudo, um diagnóstico vai poder traçar essas diretrizes. Sem um estudo abrangente compreendendo todos os aspectos físicos, biológicos e antrópicos dessa região, será possível avaliar as potencialidades. A Ordem já teve acesso a esse relatório de impacto ambiental? Deste empreendimento em questão, não. Até porque está sendo realizada audiência pública e na audiência pública todos os segmentos são convidados a comparecer, a emitir suas opiniões, a deliberar a respeito dos efeitos sinérgicos, cumulativos, sucessórios, até porque o meio ambiente ele é utilizado hoje e seus efeitos ainda vão perdurar por um longo período. Então, essa audiência, ela na verdade apresenta o estudo de impacto ambiental, entrega o relatório de impacto ao meio ambiente, que é o RIMA, que é uma versão depurada, uma versão traduzida para uma linguagem acessível, ou seja, não técnica, não acadêmica, à população, para compreender este empreendimento. Mas a grande discussão não é um empreendimento, são os efeitos cumulativos de vários empreendimentos numa região que tem um equilíbrio e que no desequilíbrio pode gerar impactos que podem perdurar por centenas de anos. Então, não estamos, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, não está dizendo que há uma proibição na instalação, mas indícios apontam da necessidade da elaboração de um estudo mais abrangente, regional, para justamente se sensibilizar a respeito das possibilidades na implantação desses empreendimentos. Até porque
desses 126 empreendimentos, muitos já estão instalados. Outros estão em fase de outorga, fase de autorização e outros estão em planejamento. Então, a necessidade é de conhecer dados técnicos, científicos, entender como que apresenta o período de cheia, de vazante do Pantanal, o que vai afetar todo esse regime hidrológico e as atividades hoje implantadas nessa bacia. Como é que a Ordem está enxergando, por exemplo, a decisão do Ministério Público Federal, que determinou os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também o IBAMA para que parem de liberar licenciamentos para esse tipo de usina? Justamente esse encontro que vai acontecer no mês que vem, lá no nosso auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, pretende trazer as pessoas que têm o maior conhecimento, essas expertises, para poder apresentar os seus pontos de vista. É óbvio que, verificando todas essas somatórias de saberes, vai ser possível pelo menos ter um norte, uma direção do qual o próximo passo, o que a sociedade vai exigir do poder público ou das entidades coligadas ao meio ambiente, qual o próximo passo na previsão desses empreendimentos. Então hoje nós não sabemos se 126 ou 1.226 empreendimentos comportam nessa localidade, e não só nessa localidade. A preocupação é saber qual o limite de cada ecossistema, o que comporta, o que não comporta, o que é possível e o que é impossível, até porque os frutos toda a sociedade vai colher um dia. O plantio é facultativo, já a colheita é obrigatória. Agora, levando em consideração essa colocação de que o problema é que quando a gente fala em Pantanal, as pessoas se assustam. Como é que a Ordem vê isso aí? Entendemos que o Pantanal das áreas sensíveis, digamos que é a mais sensível. Primeiro, porque existe uma cultura tradicionalista de atividades econômicas na própria região, dos ribeirinhos em especial. Então, quando a Ordem dos Advogados recebeu uma conclamação da Câmara dos Vereadores de Coxim, que enfrenta os problemas do rio Coxim, Taquari, percebeu que o Taquari, que na minha opinião é um desastre ambiental que foi anunciado, está alardeado e as providências ainda estão engatinhando. Não sei até quando a natureza vai ser capaz de responder depurando os efeitos nocivos, a poluição desse curso hídrico. Mas isso não seria já um filme para esse problema lá do Pantanal? Na verdade, eu não acho que é um filme, é um prólogo. Começa a discussão a partir do momento que a sociedade internaliza essas questões como suas, como atinentes à sua rotina. Ou seja, o meio ambiente hoje ele não pode ser destacado da rotina de nenhum cidadão. Em especial em áreas que têm uma preocupação, como no nosso território brasileiro, é o caso da Amazônia, da Bacia Pantaneira, da qual outros ecossistemas estão correlacionados e interdependentes. Quando que deve ser essa audiência pública, doutora Helena? Nós, na OAB, estaremos realizando um simpósio. O simpósio ele tem no seu interior a possibilidade de discutir problemas e trazer para uma mesma mesa várias áreas do conhecimento. A partir desse momento, da realização desse primeiro simpósio, até porque já entendemos da necessidade de um segundo ao menos, desejamos a elaboração de um relatório. Talvez esse relatório, com a somatória da Procuradoria Federal, do Ministério Público Estadual, dos industriários, da sociedade acadêmica, das universidades, dos cidadãos que estão sendo direta e indiretamente afetados com os aproveitamentos já instalados, podemos nos sensibilizar quais serão os resultados da associação de novos empreendimentos. Quais vão ser os impactos decorrentes dessa somatória de empreendimentos? Será que a natureza tem condições de suportá-las simultaneamente? Esses empreendimentos podem se instalar? Então a discussão é conhecer um pouco mais conhecer profundamente a questão, elaborar diretrizes para o próximo passo. Até porque o meu desejo, entendo que tendo um diagnóstico em mãos, vai ser extremamente possível, palpável, realizável, delimitar
o que é possível, o que não é possível, o que extrapola o razoável e é lógico que ao decorrer do tempo, os resultados da implantação desses já existentes e do que serão implantados nos próximos anos vão ter resultados. Então, através de programas e monitoramentos ambientais, através da sociedade científica, através de um diagnóstico ambiental, vai ser possível traçar o dia seguinte. Até lá, sem saber, sem ter um estudo da área de abrangência regional, esse estudo mais sensível, que pegue toda a bacia pantaneira, que vá apontar o retrato atual e com a somatória, com as previsões, pelo menos traçar o dia seguinte, é um sonho. Vamos ver se o resultado desse simpósio vai ser um relatório muito consolidado da vontade da sociedade. Eu conversei com a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem de Advogados do Brasil, de Mato Grosso do Sul, seccional, né? Com Helena Kaplan. Obrigado pela entrevista. Obrigada a eu pela oportunidade. A Ordem dos Advogados do Brasil está sempre presente junto à sociedade para discutir temas atinentes ao meio ambiente, entre outros.